base em treinamento, que seriam aquelas ações, né, que a pessoa deve procurar para suprir, muitas vezes, alguma carência de formação, né, na teoria, né, e experiências apropriadas. Então, a norma ela coloca a competência baseada nesse tripé: educação, treinamento e experiência. E, então, a experiência, em tese, seria o momento em que você aplica as teorias para resolver problemas, onde você aplica a teoria no caso concreto. Enfim, é o tal do conhecimento operacional. Bom, letra C. Onde aplicável, a empresa construtora deve tomar ações para fornecer as competências necessárias para a sua equipe e avaliar as ações tomadas. Olha que coisa interessante. Muitas vezes, as empresas investem em capacitação, em treinamento, etc., mas elas esquecem desse ponto fundamental, que é avaliar se os recursos eles trouxeram benefícios para o colaborador e para a empresa. E como é que a gente pode ver se os treinamentos foram eficazes? Analisando as falhas de execução ou os problemas, as não conformidades que acontecem durante a execução das atividades operacionais, de execução de serviço, etc. Tá? Então, a rigor, nós teríamos que ter um sistema de capacitação de pessoas, ou seja, fornecendo treinamento ou outras ações, por exemplo, a mentoria, né? O operário que é recém-contratado, ele pode ter um mentor, um tutor, um profissional mais experiente, que vai, ao longo daquele período de 3 meses da experiência, ele acompanhar esse profissional e, ao final dos 3 meses, ele fazer uma avaliação e indicar se o recém-contratado ele tem aquelas competências que a empresa espera que ele tenha. Tá bem? Ficou claro, então, como que a norma ela é muito objetiva e ela nos ajuda a entender como atuar no ambiente da obra, no ambiente do nosso dia a dia, lá na nossa profissão. Ficou claro, então, gente, essa ideia? Vai ajudando a organizar, né, os Isso. processos, né? Tá bem? Bom, só uma coisa que eu quero reforçar é o seguinte, que todos nós, engenheiros, técnicos de segurança, técnicos de edificações, etc., nós somos um elemento de formação da nossa equipe. Então, uma das competências que as empresas valorizam bastante é essa capacidade de nós, engenheiros ou técnicos, de darmos conhecimento para a nossa equipe, né? E curso de mestre de obra que eu participei na Escola de Engenharia lá da Federal de Minas, durante 2 anos, a gente utilizava muito os conceitos do Piaget, do Paulo Freire, etc. E o Paulo Freire aprendido hoje, porque as pessoas parecem que têm muita má vontade, nunca leram, não querem entender. Mas ele coloca uma ideia que é interessante. A lógica do conhecimento ela é diferente da lógica monetária. Quando eu pego meu dinheiro e divido e gasto, ele diminui. O conhecimento não. A lógica do conhecimento é o contrário. Quanto mais divido, distribuo esse conhecimento, mais ele se multiplica. Então, o conhecimento ele tem que ser transmitido e multiplicado o tempo todo para que ele cresça, para que a empresa adquira o que a norma chama de conhecimento organizacional. Então, eu vou ler um outro requisito da norma, que é o conhecimento organizacional, para fixar melhor essa ideia. A norma, ela entende que cada um de nós tem um conhecimento teórico, né, como a gente já falou, né, cognitivo, operacional,
a capacidade de conviver, etc. E a empresa, a construtora, ela constrói um conhecimento que é dela, construtora, que não é a mera soma do conhecimento de cada um de nós. Tá? Então, eu vou ler um pouco para a gente entender como que o SIAC, a ISO, vê isso. Tá? Bom, conhecimento organizacional, de acordo com a norma, é tratado da seguinte forma. A empresa construtora deve determinar o necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de obras e serviços. Então, a gente só obtém um resultado esperado, a gente só obtém qualidade, se a empresa ela trabalhar e transmitir esse conhecimento e ela organizar esse conhecimento de forma que esse conhecimento vai trazer, enfim, a qualidade que a gente espera. Bom, então, a norma continua. Esse conhecimento deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária. Então, o conhecimento não é para ser escondido, não é para estar numa estante, não é para estar na minha cabeça de forma egoísta. O conhecimento, ele precisa de estar distribuído, precisa de estar no local onde ele é necessário e na extensão necessária. Bom, ao abordar necessidades e tendência de mudanças, a empresa construtora deve considerar seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e as atualizações requeridas. Nota 1. Conhecimento organizacional é conhecimento específico para a organização, para a empresa construtora. Ele é obtido também por experiência. Ele é informação que é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da empresa construtora. Nota 2. O conhecimento organizacional pode ser baseado em, letra A, fontes internas, por exemplo, propriedade intelectual das pessoas e da própria empresa, conhecimento obtido a partir de experiências, lições aprendidas em relação a falhas que acontecem, e de projetos bem-sucedidos, captura e compartilhamento de conhecimento e experiências não documentados e resultados de melhorias em processos, obras e serviços. Letra B. Fontes externas. Por exemplo, normas técnicas, as normas técnicas da ABNT, que hoje são extremamente relevantes, até mesmo em razão do Código de Defesa do Consumidor, né? Eu falei para vocês que também estudei direito, e lá, no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e acho interessante que esse artigo seja lido por vocês, ele trata de práticas abusivas, né, que o fornecedor, muitas vezes, ele pratica. E, no seu inciso 8º, ele é bem contundente em relação ao nosso campo aqui da construção civil, da engenharia. A norma diz mais ou menos o seguinte, que é prática abusiva você fornecer produto ou serviço. Eu vou ler aqui que o Fernando... Chama no 8º não, né? Pode deixar aí, Fernando. Ó, o inciso 8º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. O que a norma está dizendo para nós é o seguinte: olha, engenheiros, olha, construtores, vocês são responsáveis pelo produto e serviço que vocês entregam, e caso esse produto ou serviço cause algum dano ao consumidor, o consumidor, então, vai entrar com uma representação, uma ação, exigindo que vocês, construtores, demonstrem que o produto ou serviço entregue atende os requisitos das normas técnicas da ABNT. Então, os
advogados sabem disso. E eles estão preparados para isso. Eu acho que nós, da construção civil, precisamos nos preparar e conhecer essas normas. Tem aí a quantidade enorme, né? E muitas vezes a gente não está atento, não está estudando. E isso também é uma grande oportunidade para todos nós, né? Nós temos aí a norma de desempenho de edificações, que é a norma A 15.575, que o SIAC ele tem aqui umas 3 páginas, no mínimo, falando de obrigações que nós, construtores, nós engenheiros, precisamos atender em relação à segurança da edificação, ao conforto térmico, ao conforto acústico, em relação à análise do terreno onde a gente está construindo, né? Em relação aos elementos que a norma considera importante, né? Falando rapidamente sobre essa norma da norma de desempenho de edificações, ela tem 6 partes, né? Tem a parte geral, onde ela dá uma explicação geral sobre os sistemas que ela incide, né? E é interessante que a primeira parte dessa norma, ela cita lá umas 200 normas que ela se apoia, inclusive no Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo que eu acabei de ler para vocês, né? Bom, ela tem uma parte que trata sobre a estrutura, né, da edificação, que trata, outra parte trata das vedações verticais, as paredes internas e externas, as vedações horizontais, trata do sistema de hidrossanitário e trata do telhado, da cobertura. Bom, ela exige que a gente defina um perfil de design, porque agora as edificações elas precisam de ter uma vida útil, né, que a norma determina a vida útil em relação aos sistemas que nós construímos, né? Um sistema de estrutura, por exemplo, para um desempenho mínimo, a vida útil teria que ser de 50 anos, né? Para uma estrutura com um desempenho superior, 75 anos. Né? Então, a gente não vai entrar muito no detalhe dessa norma, mas para vocês terem uma ideia, abre um campo muito grande de estudo, de conhecimento e de desenvolvimento de competências. Quem domina essa norma hoje já se posiciona no mercado de forma diferenciada, né? Eu sugiro, né, que vocês, então, se dediquem um pouco ao entendimento em especial dessa norma. Bem? Bom, então, concluindo, a norma fala em fontes externas, por exemplo, normas técnicas, a própria academia, conferências, compilação de conhecimento de clientes ou de fornecedores externos. Tá? Bom, em relação a esse aspecto aí da competências, conhecimento organizacional, etc., tá tranquilo? Tranquilo, professor.